E hoje é quarta-feira, dia 11 de março. Estou aqui ao vivo na nossa Rádio Vibe Mundial, uma parceria já de 8 anos. E está começando agora mais um programa Implante um Novo Sorriso. Um programa que vai falar de odontologia, mas acima de tudo vai falar de qualidade de vida, de autoestima, de bem-estar, procurando trazer de forma simples e clara para todos vocês. O que você está fazendo hoje, né? Como você está dando a devida atenção aos seus hábitos, aos cuidados com a sua saúde, com a sua alimentação, com a prevenção. É claro que quando eu falo assim, você pode pensar que amanhã você vai procurar esses cuidados, ou na semana que vem, ou no mês que vem, mas são as pequenas atitudes de hoje, diárias, do presente, de cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual, é que vai fazer a diferença. Então, por isso que cada semana eu trago aqui para vocês assuntos que podem pelo menos te despertar interesse, porque eu acredito que o sucesso do tratamento é que vai trazer um grande impacto na sua vida, um impacto positivo na sua saúde de maneira geral. E aí, eu não podia falar de outra coisa hoje no programa, porque não se fala em outra coisa a não ser do coronavírus. Abre o jornal, a internet, e tudo que se vê é sobre esse vírus. E há 2 semanas atrás, aliás, eu estava aqui fazendo o programa e tinha sido confirmado o primeiro caso no Brasil, o primeiro em São Paulo. E lembra, era um senhor de 61 anos que retornou da Itália, apresentou os sintomas e foi diagnosticado. O que nós vimos de lá para cá, então, foi realmente um avanço, um enorme número de casos. O nome da doença, né, ele foi diagnosticado com o Covid-19, que esse sim é o nome da doença. O coronavírus, como o próprio nome já diz, aqui falando rapidinho disso, ele é um vírus, né, e ele causa infecções respiratórias. E esse novo agente do coronavírus, que foi descoberto agora, em dezembro, 31 de dezembro de 2019, foram os casos registrados lá na China. E o primeiro foi descoberto lá em 1965, do coronavírus. E ele tem esse nomezinho porque ele, no microscópio, tem um aspecto de coroa. E aí, nesse período de incubação, a gente já sabe que os primeiros sinais aparecem, a incubação gira em torno de 2 a 14 dias, e a forma de transmissão ocorre enquanto estiverem os sintomas, né? Nesse período de incubação, nos casos assintomáticos, não são contagiosos. E aí existem vários tipos do coronavírus. E agora, nesse momento, surgiu na China esse. E o que eu vim falar hoje é o seguinte, né? Até poucos dias atrás, como eu falei, era bem pouquinho. Só que até ontem, né, quando eu estava até escrevendo o programa, tinham 30 casos confirmados no Brasil. Se a gente entrar hoje, infelizmente, na internet, pode ser que esse número já tenha aumentado. Os números de suspeitos aumentaram de 600 para 900, quase 930. Vocês viram que a Itália foi ampliada a quarentena por todo o país e tomou essa decisão de ter uma circulação super restrita. E a China, ela anunciou na segunda-feira também, em contrapartida, o menor aumento diário no número de casos desde o início de janeiro. Lá já são mais de 8 mil infecções diagnosticadas. Bom, onde a China começou, a gente tem alguns números. E os números são de que na faixa de 1 a 40, na verdade, abaixo dos 10 anos, nenhuma criança morreu. Né? Na faixa de 1 a 40 anos, a cada 1.000 que pegaram o vírus, 2 morreram e mesmo assim não se sabe se ele tinha outro problema de saúde. Só que a mortalidade vai aumentando à medida que a idade vai aumentando, ou seja, aos 80, o vírus, né, a mortalidade do vírus chega a 80%, que é bastante. Então, a cada uma pessoa infectada nessa idade, 15 vêm a falecer. E a gente sabe que tudo na terceira idade fica mais complexo. Uma gripe aos 80 é mais grave e assim por diante.
Você vai precisar estar ciente do que fazer e também do que não fazer nesse momento. Então, acordou, está cansado, está com o corpo cansado, coriza, febre baixa, tossindo, não corre para o pronto-socorro. Lá está cheio de gente com vários problemas e você está suscetível a ficar em contato com essas pessoas. Se você não esteve fora do Brasil nesse momento. Então, a primeira recomendação é você ficar em casa, toma analgésico, antitérmico, bastante líquido, descansa. Se alimenta direito, se fortalece. Bom, agora, se as coisas complicarem, se você começar a apresentar uma complicação pulmonar, você tem aquela dificuldade de respirar, um fôlego curto, aí você sim procura ajuda imediatamente. E aí, nesse momento, gente, esteja atento aos cuidados básicos de higiene. Por que falar isso novamente aqui? Porque eu, como todos vocês, a gente está aí na rua, circulando, pegamos metrô, eu também pego o metrô, enfim, a gente ainda vê pessoas não tomando os devidos cuidados, os cuidados básicos. Então, a história de chegou da rua, água e sabão. A gente está com dificuldade de encontrar álcool gel já no mercado, mas água e sabão resolve. Lava as mãos ao sair, ao entrar, cobre o nariz ao espirrar ou tossir com os braços. O hábito de ser com as mãos, você pode disseminar o vírus, propagar não só o coronavírus, como qualquer outro vírus, né? Então, evita aglomerações, principalmente se você se sentir meio doente, mantenha os ambientes bem ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal. Agora, tudo isso, né, não é só, como eu falei, para esse vírus, como para todos, para a sua vida, para a sua saúde. E eu trouxe isso aqui porque eu quero conversar com vocês sobre o que acontece com a sua saúde bucal nesse momento, o que você precisa saber. Eu disse que o coronavírus ele apresenta maior letalidade em pacientes que apresentam sistema imunológico enfraquecido. Então, portanto, é preciso estar atento como está a sua saúde bucal. Por quê? Porque os problemas bucais, eles podem contribuir para a sua baixa imunidade, para a debilitação da sua imunidade. Porque na boca existem milhares de bactérias que podem causar infecções e assim te enfraquecer. Então, além disso, né, gente, na boca que aparecem os primeiros sintomas que o teu sistema imunológico não está bem. E aí vão começar a aparecer aftas, amidalites, herpes, inflamação na gengiva. Tudo isso começa a mostrar que teu organismo não está em ordem. E a boca, ela desempenha inúmeras, importantes funções que vão repercutir na saúde do teu organismo. Por isso, é muito imprescindível nesse momento você estar com a sua saúde bucal em ordem. Claro que a boca existe vários papéis fundamentais na fala, na mastigação, na respiração. A boca ela é a maior cavidade do corpo em contato direto com o meio ambiente. Então, ele vai ser a porta de entrada das bactérias, de outros micro-organismos que são prejudiciais à tua saúde. E o nosso sistema imunológico, ele funciona como um cão de guarda. Ele fica atento a tudo que está acontecendo, ele detecta alguma bactéria, um vírus, um parasita incluso e vai. E esse sistema imunológico que a gente tem, ele é uma união de glóbulos brancos, de anticorpos, de tecidos, outros soldadinhos que criam esse exército de proteção. E aí são muitas maneiras para você deixar o seu sistema imunológico fortalecido. Só que agora eu aqui vou falar da boca, né? Como que esse sistema imunológico pode ficar fortalecido se você está sem dente? E aí é o que eu escuto há 30 anos lá na clínica. Quando eu vou examinar um paciente e eu noto a falta de um dente, eu pergunto a ele por quê. E aí sempre vem a minha resposta, a mesma resposta, né? Ah, doutora, é lá do fundo.
E aí, já tirei faz tanto tempo. Eu sou do tempo que tratamento odontológico era difícil, caro, doloroso. Aí era assim, a gente estava com dor, ia no dentista, no posto, mandava tirar. Ninguém explicava nada, ninguém orientava. E assim, eu não sei o que a falta dele pode me ocasionar. E assim, na verdade, não sabe nem por que teria que repor. Então é isso mesmo. Essa história é verdade. A odontologia foi isso mesmo, por muitos anos mutiladora. E infelizmente o resultado aparece só lá na frente, quando a gente precisa repor esse dente perdido com prótese, com implante. E isso é bastante comum. Só que a gente tem uma enorme facilidade, capacidade de se adaptar frente a tudo, frente às dificuldades, que quer que seja na vida, no trabalho, na boca, né, com os nossos dentes, e nem sempre isso é muito bom. Por quê? Todos os nossos dentes, eles têm funções. Então, falar, sorrir, se alimentar. E a gente nota que mesmo com a ausência de alguns dentes, você consegue se alimentar. Você não se percebe prejudicado naquele momento, mesmo quando falta um só dente. É claro que quando falta um dente da frente, a fala fica prejudicada, mas continua falando, não é verdade? Fala mal, fala diferente, às vezes não é bem entendido, tem vergonha de falar em público, por vergonha, mas continua falando, continua sorrindo. Só que, já percebeu uma pessoa que não tem os dentes sorrindo, falando, ela se torna até tímida, né? Abaixa a cabeça, põe a mão na frente, dá um jeitinho de sorrir meio constrangido. E é isso, né? Isso vai virando um problema maior, porque o nosso corpo, ele funciona que nem um reloginho. E aí falta uma peça, ele já não funciona direito. E acredita, isso não reflete só no seu organismo como um todo, ele vai refletir também no seu estado emocional. E aí eu vou repetir, nesses 30 anos de odontologia, a justificativa para a ausência de um dente é a mesma. É só lá no fundo. Doutora, mas é um só. Mas eu não tinha dinheiro, não tenho dinheiro. Mas eu consigo mastigar com os outros. Enfim, todas essas desculpas possíveis, a gente só se dá conta que vai fazer falta isso num certo momento da vida e é lá para frente. E agora, o que eu vou dizer é fato. Quando você perdeu o primeiro dente, um dente lá, e aquilo doeu, não na dor física, doeu emocionalmente, quando você se sentiu frente a perder um elemento dental. E, enfim, você teve que passar por aquele processo e extraí-lo. O que acontece é que quando você perde o outro, o segundo, você pensa um pouco menos. E no terceiro, menos ainda. E começa a acontecer um desprendimento. E isso não é bom. E aí, quando você percebe que você consegue viver sem um, sem dois, sem três, talvez você pense que ele não fosse tão importante. Só que os problemas, como eu falei, vão surgindo e coisas simples, às vezes bem simples. Você não liga alguns fatos. Você não vai ao banheiro todos os dias. Isso não é mais sua rotina. Você começa a ter prisão de ventre, refluxo, gastrite, úlcera, deficiência nutricional. Só que você, às vezes, até algum outro distúrbio, fora os alimentares, de ordem emocional e social. E, como eu estou falando hoje aqui, de manter a sua imunidade alta, para que a gente possa ficar livre de doenças, e especialmente agora, no momento do coronavírus, é extremamente importante você ter dentes na sua alimentação. Porque a ausência deles pode acarretar uma dificuldade na mastigação e uma consequente má digestão. Com isso, por exemplo, nos idosos, onde o risco de doenças é maior, além disso, quando você chega na terceira idade também, você está mais suscetível a isso e mais suscetível também a isso se agravar e levar a óbito. Então, a mastigação dos idosos, aqueles que têm prótese total, com certeza não vai ser a mesma daquela pessoa que
está com todos os dentes naturais. Então, a digestão começa na boca. Cada dente tem a sua função. Então, aquele único que você não dá a devida importância, ele tem sim a sua função. E aí, juntamente, né, com as enzimas presentes na saliva, com a movimentação da língua, os alimentos começam a ser digeridos na boca. E aí, eles vão chegar em partes menores no estômago. E quando falta tudo isso, a digestão, que era para começar na boca, não vai completar e vai comprometer a absorção adequada dos nutrientes, que já começa na boca. E além disso, gente, a falta de dentes vai obrigar a pessoa a selecionar os alimentos. Então, quantos de vocês aí que faltam dentes ou que usam próteses sabem disso? Você começa a excluir aquele alimento que tem um esforço maior para mastigar, os alimentos fibrosos e tantos outros alimentos super saudáveis, eles deixam de ser consumidos porque você está sem os dentes. Então, com tudo isso, né, sem essa absorção das vitaminas, dos nutrientes, a imunidade baixa e vai deixar você aí de portas abertas para tudo isso que está acontecendo. Então, todos esses hábitos são importantíssimos. Lavar as mãos, passar álcool gel nas mãos e cuidar da sua porta de entrada para o teu organismo. Tá ali, pronto, exército fechado para não acontecer nada. Então, aqueles dentes quebrados, porta de entrada para tantas bactérias, né? O que não dói, né? Toda vez eu falo aqui para vocês, a ausência de dor naquele dente que quebrou, ele é muito mais grave do que aquele que dói, que quebrou, que está cortando a sua língua, porque você corre no dentista, e então a dor te motiva a procurar ajuda. Mas aquele dentinho que está lá, aquelas raízes quebradas, que você sabe que precisa tirar, mas não sabe a devida importância daquilo, então aquilo também faz muito mal para a sua imunidade. Se você tiver uma baixa de imunidade, aquilo favorece, né, a presença de bactérias ali para a entrada de tudo isso que é ruim para dentro do teu corpo. E tá todo mundo preocupado então com esse cenário que a gente está vivendo. Infelizmente, ele tende a aumentar nas próximas semanas, como eu falei. 2 semanas atrás era uma história, ontem, quando eu estava aqui escrevendo o programa, era outra, hoje já é outra. Mas, em tempos de coronavírus, a gente também não pode esquecer de outras doenças, como a gripe, o sarampo, a febre amarela, a dengue. Portanto, os hábitos de higiene são fundamentais a todo momento. E aí, como profissional da saúde, eu venho acho que alertar a todos, não sei se todos estão sabendo, mas gostaria aqui de informar que o Ministério da Saúde anunciou que vai antecipar a campanha de vacinação contra a influenza. E ela vai começar agora, dia 23 de março, tá bem? É muito sério, porque em 2019 foram 1 bilhão de casos de gripe no planeta, com quase 600 mil mortes. E isso porque existe vacina para a gripe. Já a dengue, aqui no Brasil, houve um aumento de 500%, precisamente 488%, uma forma de 728 óbitos no Brasil. Então, esses números todos impressionam, claro. E juntamente com a campanha de vacinação, começa a campanha, né, a Semana Nacional de Prevenção contra o Câncer Bucal. Então, os homens são os mais afetados. Os fatores de risco são o fumo e o álcool. Então, existe uma estimativa do INCA de 15 mil novos atingidos, desculpa gente, existe uma estimativa aqui do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, de 15 mil novos casos, atingindo quase 6 mil mortes.
Então, veja só a importância da prevenção do câncer de boca. Então, para todos vocês, é imprescindível estar atento ao surgimento de qualquer sinal diferente. Procure um dentista. Independente de você saber ou não se algo está errado na sua boca, se tem alguma simplesmente uma bolinha que você não notou, alguma mancha, algum risco esbranquiçado, qualquer coisa, faça visitas periódicas ao dentista. Nós vamos entrar então em campanha. A prevenção é fundamental, porque quando o câncer é diagnosticado no início, mais chances são de cura. E aí, lembra-se, né, estágios avançados, essa doença do câncer de boca, ela é bastante mutiladora. Então, nada como a prevenção, tá certo? Gente, eu vou aqui, ao final do programa, deixar os meus telefones, os telefones da Jade Odontologia, para quem quiser fazer um check-up, é hora do check-up, né? Então, liga. Por mais que você ache que está tudo bem com a sua boca, é um profissional capacitado que pode te dizer se está tudo certo nesse momento que estamos enfrentando no mundo todo. E aqui, claro, no Brasil, como a gente ainda está com um clima quente, a gente está indo devagar ainda, por mais rápido que está sendo o número de já casos confirmados do coronavírus, mas a gente ainda não sofre tanto quanto o tempo de inverno da Europa, que a gente está acompanhando no noticiário, mas está vindo galopante. Então, vamos cuidar da sua saúde, vamos nos proteger, pôr os nossos escudos frente a essa talvez epidemia. Então, os telefones da Jade Odontologia são o 3895-7572, então 3895-7572, ou pelo WhatsApp 97075-2314. Nós estamos ao lado do metrô Ana Rosa, tá muro com muro mesmo do metrô, super fácil acesso, em frente ao terminal de ônibus, tem estacionamento do prédio. Então marque a sua avaliação. Quer conhecer mais quem nós somos? Acesse todas as redes sociais. Então, nós estamos no nosso site, nós temos o nosso site, o jadeodontologia.com, onde tem o nosso Jade TV, com todos os programas, falando de diversos assuntos, onde acredito que vai de encontro ao que você está precisando nesse momento, mas também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Acesse o Facebook, tem todo o nosso dia a dia lá da clínica, os blogs, algo sempre interessante do seu dia a dia. A gente faz isso com muito amor, pode ter certeza. Então, marque a sua avaliação, nós estamos lá prontos, espertos, né, para te deixar sadio, são, com o seu organismo nessa porta de entrada que é a tua boca. Vou passar aqui os nossos telefones, então o 3895-7572, 3895-7572 ou 97075-2314. Gente, eu vou fazer um breve intervalo e vou voltar daqui a pouquinho com mais um programa Implante um Novo Sorriso para vocês.